Que alegria, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo para passar muita informação de qualidade a todos vocês que acompanham o nosso canal. Bom, vamos falar sobre conserto em placas de celulares, raciocínio de análise. Não adianta você fazer curso, você estudar, sendo que você não entendeu ainda o raciocínio que você deve fazer para conseguir ir ali no ponto do defeito e conseguir sucesso no reparo do aparelho celular que você está usando. Então, o objetivo desta aula é mostrar para você o raciocínio lógico, a técnica de análise, junto com o raciocínio que você vai fazer, para você ter sucesso na identificação do defeito e também no reparo, ok? Bora lá! A primeira coisa do raciocínio lógico é você conversar com o cliente. Pergunte para o seu cliente o que aconteceu com o aparelho. Então, você deve obter o máximo de informação do seu cliente para você começar a fazer um raciocínio da análise daquele aparelho. Bom, primeira coisa, como vocês podem ver, o aparelho caiu. Se o cliente falar que caiu, você já pode desconfiar que pode ser solda fria, algum componente solto, alguma trinca na placa, algum conector solto. Então você vai ter que abrir esse aparelho, iniciar uma análise visual para tentar identificar algum desses itens que causa esse defeito quando o aparelho tem queda, ok? Outra coisa que você tem que perguntar para o seu cliente: teve contato com água? Sim. Algum contato, né? Nem que seja umidade, você vai ter que abrir o aparelho e fazer aqueles níveis de desoxidação que já foi explicado aqui no canal. Eu tenho uma aula completa sobre isso, falando de desoxidação nível 1, 2 e 3. Ou seja, vai ter que abrir o aparelho, já vai olhar naquelas etiquetinhas que o aparelho tem, se elas estão vermelhas, você sabe que o aparelho realmente teve contato com água. E muitas vezes, na análise visual, você já identifica o defeito e consegue fazer o reparo dessa placa, com uma desoxidação, ressoldagem, até mesmo troca de componente, aí vai depender de caso para caso. O aparelho que cai na água é uma caixinha de surpresa. Estava no carregador? Estava carregando? Bom, se o aparelho ele deu problema na placa quando ele estava carregando, você vai fazer uma análise no gerenciamento de carga, no CI de carga ou no Power Manage. Então é a partir dali que você vai começar. Alguém já mexeu no aparelho celular? Já passou na mão de algum técnico, assistência técnica, o cliente tentou abrir e mexer? É bom você obter todas essas informações, porque um aparelho que já foi mexido, você não sabe o que foi feito ali, né? Se a pessoa danificou mais o defeito, se matou a placa, se realmente vai ter reparo ou não. E quanto tempo o aparelho está daquele jeito, está parado. Então você tem que obter todas essas informações e em cima dessas respostas, você já tem uma linha de raciocínio lógico a seguir para fazer o reparo daquela placa. Segundo ponto, vamos falar defeitos em CIs. Tem muitos aparelhos que o conserto de placa envolve CIs. E eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Como identificar o problema em CI, como que é feito o reparo. Então vamos lá. Os defeitos em CI. Trincado, aparelho que cai, aparelho que teve impacto, a pessoa sentou em cima, acontecer alguma coisa que esse CI ele houve trinca. Assim que você fazer análise visual, recomendo sempre o uso de um microscópio. Se você tiver um binocular, melhor ainda, trinocular, ótimo. Se tiver aquele de USB, dá para usar você olhando ali na tela do computador ou notebook, ou usando um cabo OTG através do celular. Eu recomendo o microscópio porque tem muitas coisas que você não consegue ver no olho, a não ser quem é técnico experiente. Então, CI trincado, você já sabe que tem que realizar a troca dele. Você vai ter que retirar ele com cuidado ali, né? Vai remover as esferas, fazer um rebale e colocar um novo CI. Agora, se o CI já vem rebalado, bonitinho, não precisa fazer isso, né? Você pega lá e já solda ele direto. Solda fria, né? Aparelho que tem queda, aparelho que foi envergado. Como identificar solda fria? Já falei uma aula para vocês, você pegar uma placa e dar uma envergada nela e ir apertando o botão power para ver o consumo na fonte. Outra forma de você identificar a solda fria é você ir pressionando partes da placa e ver se o consumo na fonte ele vai variar. Então, dessa forma, você identifica a solda fria. Torce a placa, pressiona o botão power, olha na fonte
na parte de consumo. Ou pressiona partes do CI da placa e vai tentando dar o start nela e ver se o consumo na fonte ele vai variar. Dessa forma você identifica que o CI ele está com solda fria. E o CI com solda fria a gente pode fazer um reflow. A gente vai aquecer ele para essa solda que trincou ela se fundir novamente. Cuidado com CI resinado, tá? CI resinado é muito complicado. Não devemos fazer reflow em CI resinado. Existem removedor de resina, mas o CI resinado ele é muito complicado e muito complexo para se fazer o serviço. Tanto que tem muitos técnicos, até parceiros meus, que quando é CI resinado, eles não fazem o serviço, dependendo da placa, dependendo da resina. Outro defeito que o CI pode acontecer é a fuga de corrente. A fuga de corrente funciona de que forma? Ali deveria ter uma proteção ou passar uma determinada corrente baixíssima. De repente ele perde essa proteção e começa a passar uma corrente a mais. E aí o componente ele começa a esquentar. E aí que você identifica a fuga de corrente. A fonte de bancada nos auxilia a identificar a fuga de corrente e o contato com a placa, né? Você colocando o dedo, papel térmico, aquele spray congelante, você consegue identificar o CI que está em fuga. E nós temos o curto. O curto é o que? É quando o positivo encontra o negativo. Aí nós temos o curto. A corrente ela está passando direto do positivo para o negativo, você tem um curto, a fonte vai desarmar, e aí nós usamos técnicas de baixar a corrente da fonte, né? Limitar para esse curto ele virar, vamos dizer, uma fuga pequena, né? Não ter um curto total para você conseguir identificar onde está esquentando. Então, os defeitos em CI praticamente são esses. O CI com solda fria você faz reflow. O CI que está em fuga de corrente ou em curto, você tem que realizar a troca. Conectores FPC. Eu quero frisar nesse ponto porque muitas vezes a pessoa esquece. Então nós temos conectores FPC. Vocês estão vendo na imagem, para quem não sabe o que é o conector FPC, ele fica na placa do celular e nele é encaixado um flex. Então nós temos conectores FPC. Na tela, nós temos da câmera, bateria, alguns aparelhos power e assim vai. Os aparelhos que têm muitos conectores FPC é o iPhone. Então o iPhone tem muitos conectores FPC. E o conector FPC, muitas vezes você não dá importância para ele, o problema está nele. Então a análise, a gente começa nele. Então como que parte esse reparo em placa de conectores FPC, para vocês entenderem melhor. Você pegou um aparelho que a tela está trincada, está quebrada. Você trocou a tela e não resolveu. Você está colocando a tela certinho, aquela versão, está tudo certo e não dá imagem. Então a gente vai fazer o quê? O problema não está na tela, não adianta você continuar trocando tela. Você vai começar a análise a partir do conector FPC. Então você vai olhar todos os pinos do conector FPC, se não tem pino quebrado, entortado, se não tem sujeira, se não tem oxidação. Tá tudo ok? Aí do conector FPC você vai começar a fazer a análise nessa parte do circuito, nessa parte da malha. Através do esquema elétrico, você vai observar os pontos de tensões e vai começar a seguir ele. Aí você vai ter bobinas, capacitores, filtros. E você vai partindo. O conector FPC, ele se comunica com o CI da placa. Só que entre o CI e o conector FPC, nós temos vários componentes SMD. Bobina, capacitor, filtros e assim por diante. A câmera, a mesma coisa. Teve um caso essa semana de um aluno nosso, que a gente estava dando suporte. Ele pegou um aparelho celular, se não me engano era um J5 ou J7, com problema na câmera. Ele trocou a câmera e a câmera saía fumaça. Colocou outra câmera, saía fumaça e não resolvia. Então não adianta. O que acontece? O conector FPC, onde vai conectado a câmera, estava com uma tensão alterada. Então, se devia chegar a uma determinada tensão, estava chegando muito mais, 3 vezes mais, e estava queimando a câmera. Então a gente falou, não, você vai fazer a análise do conector FPC, verificar as tensões nesse ponto e vai começar a analisar o circuito, os componentes que seguem essa linha. E aí, identificando, faz o reparo, coloca uma câmera, vai chegar a tensão certinha na câmera e o aparelho volta a funcionar. Bateria, o mesmo caso. Né? Nós temos aí uma terceira foto aqui que vocês podem ver, que é um conector FPC de uma bateria. Então, muitas vezes você troca a bateria tal, e não está reconhecendo, não está resolvendo. Aí você começa a análise a partir do conector FPC, ok? Bom, sempre estudar.
Então, além de você seguir todas essas linhas de raciocínios anteriores, você tem que sempre estudar. A área de manutenção do celular é uma área que você vai estudar para sempre. Se você acha que você vai estudar um ano e vai parar e não vai precisar estudar nunca mais, esqueça, não é assim que funciona a área. A tecnologia de celular é a tecnologia que avança mais rapidamente. Então, se você vai trabalhar especificamente com os dispositivos móveis, smartphones, iPhone, Android, você vai ter que estudar muito, 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 muito. E eu recomendo vocês estudarem o quê? Eletrônica. Todo mundo que quer trabalhar com celular tem que estudar eletrônica. Se você não estudar eletrônica, você vai ficar perdido. Na eletrônica, você vai aprender comportamento de todos os componentes, queda de tensão, você vai aprender parte do circuito, do esquema, então vai abrir muito a sua mente em relação a isso, tá? Outra coisa, análise de circuito. Eu creio que muitas pessoas que trabalham com manutenção em celular não sabem analisar um circuito. E aí ficam limitados em um determinado reparo. Então, na análise de circuito, você vai aprender a analisar partes por partes da placa, ok? Esquema elétrico, algo muito complexo. Todo mundo quer aprender a ler esquema elétrico, mas poucos sabem fazer interpretação. Esquema elétrico, a gente não lê ele todo, a gente lê por partes. Então, se o defeito está na tela ali, você pega a parte lá do conector FPC e começa a fazer aquela análise. Parte da câmera, tem lá a parte da câmera do esquema elétrico. Parte do Power Manager, conector de carga, Power. Então, o esquema elétrico a gente vai analisar por partes. A gente identifica o defeito, vai lá no esquema elétrico, procura onde está essa parte e começa essa análise. Praticar. Você tem que praticar, não tenha medo. Então, eu já fiz aulas falando como conseguir o primeiro aparelho para praticar, como conseguir sucata. Então, você tem que ter tudo isso e praticar. Praticar muito para você ficar bom. Tentar. Muitas pessoas não tentam. A pessoa fala, chegou um aparelho aqui, tá com esse defeito. Eu pergunto, você já tentou fazer alguma coisa? Ah, não. Eu quero que você diga para mim o que eu devo fazer. Né? Nós, que trabalhamos há muito tempo na área, que temos a grande experiência, nós não temos bola de cristal, tá? A gente faz o quê? A gente segue toda uma análise. Então, primeiro, a pessoa ela tem que tentar aquilo que ela sabe, nos passar o que ela já fez, o defeito que aconteceu com o aparelho, para a gente seguir uma linha de raciocínio. Porque não existe macete. Pega e faz isso que resolve. Alguns casos, sim, mas são muito poucos. Os outros 90% do caso, existe uma análise a ser feita. E não ter medo. As pessoas têm medo. Tem medo de praticar, tem medo de pegar aparelhos e tentar. Se você pega um aparelho que a placa está morta, que não liga, o aparelho já está morto. Então é uma oportunidade que você tem de testar suas habilidades, ok? Então, galera, espero que tenha ajudado. Os cursos e contatos que o pessoal me pergunta, eu vou deixar no link da descrição. Não vou ficar falando muito aqui de curso, mas se você quer aprender tudo isso, nós temos aí o curso de eletrônica, nós temos o curso de conserto e manutenção do celular. Os 2 links estão abaixo e tem também o nosso contato, para você tirar as dúvidas aí referente à compra, contato comercial. Fez a compra hoje pelo cartão de crédito, você já recebe hoje o mesmo curso, já começa a estudar e já aproveita o final de semana para estudar e se preparar cada vez mais para essa área.